Olá, pessoal! Estamos aqui para mais uma aula de fundamentos, tá bom? Nosso tema de hoje é sobre os sinais vitais, tá? Sinais vitais comumente nós abreviamos dentro da área da saúde como SSVV, tá bom? Para vocês saberem na hora que analisar um relatório, que vê um prontuário, tá? Então a gente tem alguns sinais vitais e a gente vai estar dividindo em algumas partes essa aula, tá bom? Bom, aqui, ó, como eu disse, SSVV. Quais são os sinais vitais que nós temos? Nós temos frequência respiratória, ou também chamada respiração, juntamente com o que a gente chama de saturação de O2, que é por isso que fica SAT-O2, tá? A gente vai comentar cada uma delas, pode ficar tranquilos, tá? O pulso, que é a frequência cardíaca, a pressão arterial, que nós abreviamos por PA, a temperatura corporal, por T, e também alguns livros trazem a dor como um quinto sinal vital, tá? Mas comumente nós temos esses quatro mais a dor, tá? E junto ali com a respiração também a gente avalia a saturação, que é um parâmetro separado, mas que também nos auxilia para ver as funções vitais. É um conjunto, né, de medidas, né, que reflete justamente a regulação do nosso estado, do nosso corpo. Por isso que ela é tão importante em várias situações. E quando que a gente deve verificar esses sinais vitais? Em que situações, em que condições? Muitas, tá? São muitas as condições e necessidades de verificarmos os sinais vitais. Numa admissão, o que é admissão? Ao entrarem no serviço, né? Então o paciente ele chegou, vai internar no hospital, vai fazer uma cirurgia, né? Admitir no serviço, a primeira coisa que a gente faz é às vezes uma ficha e nessa ficha vai ter ali a verificação dos sinais vitais. De rotina, então todo paciente está lá internado, né, ou foi numa consulta na unidade de saúde, a gente vai verificar os sinais vitais desse paciente, pelo menos sinais vitais, por exemplo, uma vez a cada plantão, né, um plantão de 6 horas, plantão de 12, tá? Então a gente precisa estar avaliando os sinais vitais, geralmente pelo menos a cada 6 horas ou a cada plantão. Consulta em ambulatórios, então vou lá fazer uma consulta no posto, no que a gente chama de CISVIR, que são os ambulatórios, tá? Num consultório, a gente avalia os sinais vitais. Antes e após procedimentos invasivos, então vou fazer às vezes um procedimento e pode ser que altere a frequência cardíaca do paciente, a frequência respiratória. Então a gente às vezes verifica antes e depois. Antes e após medicamentos que alterem sinais vitais, existem várias medicações que atrapalham, né, e alteram sinais vitais. Por exemplo, algumas medicações disparam o coração, né, que a gente chama de taquicardia. Então, ela aumenta a frequência cardíaca, né, que é chamada de taquicardia. Então, a gente às vezes precisa verificar para saber quanto estava antes e depois da medicação quanto ficou. Por exemplo, aquele inalatório, Berotec, às vezes ele faz isso, então às vezes a gente precisa verificar. Existem medicamentos, por exemplo, que diminuem a frequência respiratória. O paciente fica com mais dificuldade para respirar, então, como, por exemplo, os medicamentos controlados, diazepam, né, alguns sedativos, que a gente chama de fenobarbital, fenitoína, vários, tá? Que são medicamentos que deprimem o sistema nervoso central e com isso a parte respiratória fica mais difícil e eles diminuem então a frequência respiratória. Então, antes e após medicações também. Uma piora repentina, né, desse paciente, então o paciente estava meio ali tranquilo, de repente piorou. Vamos lá olhar os sinais vitais, que é o padrão. Vamos ver se tem alguma coisa se a pressão caiu, se a pressão subiu, se alterou o batimento cardíaco, às vezes a pressão tá normal, mas o batimento cardíaco tá alterado, então piorou, a gente avalia, tá? Algum sintoma inespecífico, tô me sentindo meio estranho, né? Então a gente dá uma olhada para ver se a função vital ali tá de acordo e de repente é uma coisa mais psicológica, tá? Mas inicialmente a gente verifica. Lembrando também que várias situações psicológicas, como crise de ansiedade, crise de pânico, tá? Alteram totalmente, né, como são processos de crise, né, alteram também as frequências, né, então a frequência respiratória fica alterada, a frequência cardíaca fica alterada, por exemplo, numa crise de pânico, tá? Antes e após algumas intervenções, então às vezes vou fazer um outro procedimento, fazer uma cirurgia, um pequeno procedimento, a gente também avalia.
E o que é importante? Então, são várias situações, a gente está sempre olhando os sinais vitais, né, dos nossos pacientes e clientes. Como que eu vou interpretar? Eu preciso comparar o valor das pessoas padrão, né? Existem então padrões, existem, né, que vocês vão ver, tem ali as tabelinhas que eu mostro para vocês. Depois vocês vão estar colocando isso até que eu brinco na caderneta, né, para vocês irem decorando, né, a cadernetinha lá de estágio, né, que é o resumão. Por quê? Para a gente lembrar que existem padrões para a população em geral, para, né, de acordo aí com as idades, por exemplo. E existe um padrão da própria pessoa, né? Então a gente compara com a população geral se eu não tenho nenhum parâmetro. Agora, se o paciente ele já tem um parâmetro, né? Então já é um paciente que, por exemplo, ele tem um problema de pulmão. Ele é fumante, ele tem uma doença que chama enfisema ou DPOC, por exemplo. Então, esse paciente, a frequência respiratória dele é diferente, né? A saturação de O2, que é aquele que a gente mede, né, no oxímetro, já é diferente. Então, por isso, não me assusta, né, se esse paciente não der o padrão normal, né, das demais pessoas, ok? Então, é importante a gente comparar com o geral, né, primeiramente, mas se ficar alguma coisa diferente disso, a gente também é bom ter uma ideia se esse paciente já tem algum problema. Por isso que a gente sempre pergunta, né, se ele já é hipertenso, né, se ele já tem a pressão mais alta, né, ou se às vezes ele tem algum problema neurológico, que a temperatura é mais baixa, às vezes aquelas crianças com microcefalia, né, então a frequência respiratória é diferente, pulso, tá bom? Então, a gente sempre compara com a população geral normal em alguns parâmetros, mas também devemos analisar o que é, né, comumente do paciente. E a maioria agora nunca mediu, nunca soube, a gente vai comparar com a população geral. Mas agora ele sempre mediu a pressão e estava 9,6, então já é um paciente que tem uma pressão um pouco mais baixa mesmo, não é que está baixa agora, tá bom? Sempre avaliar, né, funções concomitantes, então a pressão tá 9/6, mas ele tá beleza, ele tá andando, ele tá tranquilo. Agora, a pressão tá 9/6, mas o cara tá quase desmaiando, né, tá incomodado, já tá meio sonolento, já tá dando uma sudorese nele, tá? Então por isso que a gente olha os sinais vitais, que são os valores, mas dá uma olhada geral nesse paciente, nível de consciência, né, como que tá a coloração da pele dele, a dilatação de pupilas, né, que a gente vai estar aprendendo na parte de exame físico, tá? E a história médica, se ele já faz algum tratamento, se ele toma alguma medicação. Então, quando, principalmente nesses mais rotineiros, ou que o paciente já não está se sentindo bem, a gente já pergunta, né? Então, às vezes é um paciente que está, por exemplo, quase tendo um infarto, e ele já toma medicação, ele sabe que ele tem um vaso entupido no coração. Então, a gente vai tendo uma ideia e, opa, né? Pode ser que a pressão subiu, que a frequência cardíaca está aumentada, porque esse cara está tendo um infarto, tá bom? Então, não esquecer nesse geralzinho na hora de interpretar. Mas é muito importante a gente ter exatidão na verificação e no registro, tá? Lógico que no começo a gente não vai saber muito bem, principalmente coisas diferentes, como às vezes a pressão, que é um pouquinho mais difícil, por isso que a gente às vezes mede e pede para alguém conferir, né? Vê se é isso mesmo, né? Verifica isso para mim, até a gente pegando a prática. Por quê? Porque é super importante, isso muda muito conduta, né? O paciente tá com uma frequência cardíaca, por exemplo, de 70, 80, né? É muito diferente dele estar com uma de 40, né? Então, né, com frequência cardíaca de 40, provavelmente às vezes esse paciente ele já vai precisar alterar uma droga dele, vai alterar uma medicação, né? Esse paciente de UTI que já tá sedado, então eu fui lá verificar, né? Então, se ele tá, por exemplo, com essa frequência cardíaca, a gente mexe em drogas que aumentem a frequência cardíaca, como a adrenalina, tá? Então, é importante exatidão, tá? Lógico, como eu disse, algumas coisas no começo tem um pouquinho mais de dificuldade, principalmente a pressão. Agora, a frequência respiratória é olhar e contar. O pulso, depois que você sente, você conta a frequência cardíaca, é só se concentrar e contar. A temperatura é o termômetro que vai nos dar. Então, o oxímetro, a saturação, vai nos dar também, tá? Então, sempre, e aí anotar corretamente, né? Para não ter nenhuma confusão e nenhum problema, tá? Esses dias mesmo, só de curiosidade, essa semana,
ou por conta dessa questão do Covid, o meu marido foi no mercado e eles estão verificando a temperatura corporal, né? Daí eu falei, e daí? Daí ele falou, começaram a verificar, né, tal. Eu falei, mas quanto que tava a sua? 31. Aí eu tava assistindo TV, verifiquei quanto? 31. Foi 31. Então você já tava mortinho? Você perguntou pra mulher se você tava no iceberg, se tinha congelado lá no mar, no oceano, porque 31 eu fiz, eu tava morto. Eu falei assim, então, fiquei pensando nisso, vim embora depois, mas na hora eu não me toquei, né? Então, assim, né? Provavelmente fizeram um 37 lá naqueles termômetros digital, às vezes tinha perninha assim, a mulher achou que era um, né? Mas, assim, são coisas que, né? Então, às vezes você tá lá, viu a 31, anota lá e sai correndo. Eu falei, filho, raciocina o que você tá fazendo, né? O que você tá anotando ali pra não ser, como, né? Ser exato, ser preciso e raciocinar naquilo que você tá fazendo ali no momento, tá bom? Pra não fazer nenhuma besteira. Joinha? E como que eu vou agir? Vai depender, é isso que a gente está comentando. Eu vou observar esse paciente, observei ele, vou fazer o registro. Fiz o registro, vou comparar com a população em geral e comparar com o próprio paciente, né? Tá meio estranho, tá diferente, preciso olhar com mais frequência. Eu olhei, a temperatura tá 37,2, 37,3, tá começando a fazer uma febrinha, 37,9, tá subindo, né? Então, o que às vezes eu vou fazer? Vou observar e verificar com mais frequência. Não vou precisar tomar nenhuma atitude de sair correndo. Nossa, a temperatura está 37,8. Não, calma que isso é apenas o que a gente chama de febrícula, né? Por isso que a gente tem que saber os parâmetros, né? Para saber se é um negócio que eu apavoro, que eu tenho que acelerar o passo, ou se não eu posso, né, ter uma conduta mais expectante, aguardar um pouquinho e daí observando, tá? Aí interpretei e eu tomo uma decisão. Não faço nada, né, com esses dados, nem preciso observar, ou não, sim, preciso avisar o médico, piorou, tá com 39, vai que esse paciente tem uma convulsão, né, febril, ou a frequência cardíaca tá lá em cima, tá mais de 200, tá super acelerado, foi depois da medicação que ele tomou, tá? Então, importante observar, fazer a mensuração, registrar e analisar. Até porque os pacientes nos perguntam muito sobre sinais vitais, né? Você acabou de verificar a pressão, aí você fala assim para ele, seu José, tá 12/8, tá? Que o certo, na verdade, é 120/80, vocês vão aprender. Tá 12/8. Ele vai virar pra você e falar assim, tá boa, fia? Você tem que dar uma resposta para ele. Tá boa, não tá? Tá 15/9. Tá boa, fia? Tá boa, não tá, entendeu? Então a gente sempre tem que saber os parâmetros para poder dar uma resposta para esse paciente, tá? Temperatura tá 37,5, tá boa? Mãe, tá começando às vezes uma febrinha, mas tomou a vacina, fica tranquila. Se passar de começar, né, ter 38, aí que é febre mesmo, por enquanto não é só uma alteração que a gente chama de estado febril, tá? Então, a gente precisa dar uma resposta para as pessoas, tá? Por isso eu preciso estudar e saber os parâmetros, o que é correto, o que não é, o que é tranquilo, o que eu devo me preocupar, ok? Joia! Primeiro dos parâmetros, respiração, né? Ou o que a gente chama de frequência respiratória, tá? Que é isso que eu vou avaliar e vou contar. A frequência respiratória, também chamada de FR, beleza? É um mecanismo que o corpo utiliza, né, para manter a troca dos gases, né, entre a atmosfera e o meio externo, né? Então você tem lá um processo de entrada do ar, que a gente chama de inspiração, um processo de saída do ar dos pulmões, que a gente chama de expiração. Vocês vão ter tudo isso em fisiologia, mas para vocês poderem entender o mínimo, né? Sem contar que já tiveram um basicão aí no ensino médio, tá? Mesmo que já faz um tempinho. Então a gente inspira e expira. Então entra o ar, passa por toda a parte nasal, por laringe, vai lá para brônquios, bronquíolos, vai lá no pulmão e faz as trocas gasosas no saquinho de uva lá que os professores de ensino médio falam, que a gente chama de alvéolos. Lá faz a troca do O2 pelo CO2, eu vou jogar o CO2 fora, certo? E vou voltar e jogar, tá? Então faz todo esse movimento respiratório. Tudo isso tem um monte de caminhos. Uma das musculaturas que utilizam é o diafragma, que é aquele músculo que fica bem aqui embaixo das costelas. Por isso quando a gente tem muita tosse, né? Tá com crise de tosse, com catarro, dói, tudo que a gente fala, tá doendo aqui, tá doendo o pulmão, né? É porque forçou demais a musculatura. Fizemos um abdominalzinho aí no diafragma de tanto tossir, né? Então é um músculo que auxilia no processo inspiratório, expiratório.
além de outros músculos, como os intercostais, que ficam aqui em volta da costela, aqui da região da clavícula, tudo ajuda a entrar, né, inspirar, expirar, né, expandir e murchar, tá? Então tudo isso faz parte do processo fisiológico, onde tem uma parte que eu comando, que é autonômica, vocês vão ver, né, sistema nervoso autônomo, e tem uma parte que é o próprio organismo que faz que você não vê, né? Quando a gente fala assim, respira fundo, você respira, né? Mas se você não fica toda hora pensando se você tá respirando, não, né? Então tem uma parte do sistema nervoso que faz por você e tem uma parte que você faz se você quiser. Então tem uma parte voluntária e uma parte involuntária, tá? Fazendo todo esse movimento, né? E isso acontece numa frequência e é isso que a gente vai avaliar, tá? Então aqui tem só alguns conceitos iniciais, que é a ventilação, essa entrada, né, e saída desse ar, né? Então esse é o processo ventilatório, por isso vocês estão ouvindo falar muito do ventilador mecânico. Sim, né, que é o ventilador mecânico, faz esse movimento para nós. O paciente não consegue, o pulmão está carregado aí, por exemplo, pelas pneumonia ocasionada pelo Covid, né, que é um vírus, e o pulmão está supercarregado, não consegue ter essa capacidade de trocas gasosas. Então a gente precisa que alguém respire por nós, pelo nosso pulmão. E alguém que respira, no caso, é uma máquina externa que chama ventilador mecânico, justamente porque eu controlo ele através de um tubo, de um cano, a entrada e saída do ar, né? E aí vou tomando vários medicamentos para ajudar, né, a fazer as trocas gasosas e ir melhorando essas trocas, tá? Então esse processo mecânico de entrada e saída do ar nós chamamos de ventilação, tá? O processo de troca lá entre o CO2, né, que é o gás carbônico e o oxigênio, a gente chama de difusão lá nas células, né? Então isso acontece lá porque as células precisam de oxigênio e o resto, né, quando não que é o rejeito dela lá, é o CO2, que é o monóxido de carbono que eu preciso de óxido, né, de carbono que eu preciso jogar para fora, que é através dos pulmões, tá? E a perfusão é essa distribuição através das hemácias, que quem leva o oxigênio bonitinho lá, né, para todas as nossas células, são as hemácias, que são os glóbulos vermelhos, através de uma proteína que a gente chama de hemoglobina, tá? E é ela que carrega, né, esse oxigênio para lá e para cá e traz o CO2 que vai lá no pulmãozinho, faz a troca no alvéolo e manda fora através do nariz, tá bom? E da boca, ok? Então, essa é uma parte muito básica, só pra gente relembrar algumas coisas, para poder entender os mecanismos, mas vocês vão ter tudo aí em fisiologia, tá? Como eu disse, esse controle fisiológico tem uma parte involuntária. Essa parte involuntária é controlada aqui nessa região do tronco encefálico. É uma parte do encéfalo, né? Cérebro é uma parte aqui, né? Encéfalo é tudo, tá? Então, dentro do encéfalo, a gente tem o cérebro, tem o cerebelo, tem o tronco encefálico, tá? Então, o tronco encefálico é uma parte muito vital, que ele controla toda a parte nervosa básica do ser humano, principalmente respiração, que é o centro respiratório, e o centro cardiológico. Então, por exemplo, quando o paciente sofre um AVC, que é um derrame, né? Um AVE, né? Desculpa, acidente vascular encefálico, bem nessa região, né? Que é o vulgo derrame, essa área para de quase funcionar, tem uma dificuldade muito grande desse paciente voltar à normalidade. Então, é os pacientes que às vezes ficam vegetando, né, que a gente fala na cama, porque às vezes atingiu quase tudo, né? Ou, por exemplo, ele morre, né, porque atingiu a parte, né, aonde controla esse movimento involuntário da parte respiratória e também cardíaca. Então, o tronco encefálico é uma parte muito importante. Ou, por exemplo, quando o paciente sofreu uma lesão medular, mas bem nessa região, é onde às vezes acaba tendo complicações bem sérias, tá? Que a pessoa fala, quebrou aqui o pescoço, né? Porque fica bem nessa região, às vezes a pessoa infelizmente morre na hora por conta disso, tá? Então, tronco encefálico é um controle involuntário e ele que controla essa saída e entrada do CO2, né? Se ele vê que tem muito gás carbônico, o que ele faz? Por exemplo, aumenta a frequência respiratória para ver se entra mais oxigênio e esse CO2 sai mais do corpo, tá? Então é um mecanismo. Então com isso o
o nosso tronco percebe e ele, por exemplo, aumenta a frequência respiratória, aumenta a amplitude. Então, por exemplo, quando você vai fazer um exercício físico, tá sedentário na vida, né? Dá 2 voltas lá no campo, você começa, né? Por quê? Aumentou a frequência respiratória, por quê? Porque eu tô precisando mais de oxigênio e meu corpo tá produzindo muito CO2, né? Pra célula muscular correr e andar mais depressa, ela tá querendo, ela aumentou a demanda dela de oxigênio para funcionar, né? São células musculares, mioglobina tá lá precisando. Então, eu vou para um mecanismo compensatório, aumentar a frequência respiratória e às vezes aumentar a amplitude, por isso fica aquela respiração, né, mais ofegante, tá? É um mecanismo involuntário, ok? E no córtex cerebral é esse controle voluntário que eu falei, que é mais ou menos aqui nessa região. Respira fundo, né? Que a gente fala, puxa o ar, a gente consegue. E como eu disse, toda a musculatura, né? Aqui mostrando o diafragma para vocês, como eu disse, a musculatura ali do ar, né? Que facilita a entrada e saída do ar. Só para vocês terem uma ideia, em média, num processo inalatório, a gente inala mais ou menos 500 ml de ar. Tá? Por isso que esses respiradores, a gente consegue controlar isso e mandar, por exemplo, um volume de ar desse, tá? Ok? Joia. Alguns fatores que influenciam na respiração. Então, às vezes você vai verificar a frequência respiratória desse paciente e daí você percebe que tem alguma dessas condições, mas na hora você já mata a charada, né? Por exemplo, acabei de falar primeiro, exercício. Acabou de dar uma corrida ali ou fez uma musculação. Frequência respiratória vai estar aumentada, né? É só ficar em repouso, tranquilo, que vai voltando ao normal, né? Conforme vai passando ali o tempo. Então, exercício altera, uma dor aguda, né? Então, o paciente está com muita dor, né? Ele começa a alterar a frequência respiratória. Por isso a importância da gente medir, por exemplo, né? Então, o paciente está com muita dor, já começa a ter às vezes aumento da frequência respiratória. Ansiedade, como eu disse, as crises de ansiedade, nervoso, a pessoa começa, né, ficar com falta de ar, sufocada, tá? Então, alteração. Tabagismo, né, altera, por quê? Porque eu vou destruindo um pouco o pulmão e ao ir destruindo ali partes pulmonares, eu preciso alterar às vezes a minha frequência respiratória para poder entrar mais ar como um mecanismo compensatório, tá? Medicamentos, como eu já havia comentado para vocês, tem medicações que aumentam, mas a grande maioria diminui, né? Então por quê? Porque diminui o funcionamento das musculaturas, né? Que fazem, né, o diafragma subir, descer, então com isso fica mais lento, a musculatura fica mais devagar e diminui às vezes a frequência respiratória, tá? Por exemplo, se a gente fizer uma medicação dessa errada, por exemplo, esse diazepam, que às vezes a gente faz direto na veia, que é, por exemplo, para crise convulsiva. Se a gente faz lá uma dose errada, pode até levar uma parada respiratória, né? Justamente porque ele deprime o sistema nervoso e o diafragma pode parar de funcionar, né? Ele é um músculo, né? E daí ele não recebe um mecanismo nervoso para funcionar, por isso fica, né, mais complicado. Aí, por exemplo, esse paciente teria que entubar rapidamente, tá? Então, lógico que tem todos os cuidados, né, com essas medicações que vocês vão aprendendo, tá bom? Uma lesão neurológica, como eu disse, às vezes um trauma, bateu a cabeça, aconteceu alguma coisa, tá? Um AVC, como eu disse, um AVE, né? Um acidente vascular encefálico. Alterações da hemoglobina, eu não acabei de falar para vocês que quem carrega o O2 para lá, CO2 para cá, são as hemácias, que são os glóbulos vermelhos, e dentro deles tem uma partezinha que chama hemoglobina, que é uma proteína, é ela que carrega para lá, para cá. Por exemplo, uma situação que a hemoglobina está baixa, em quadros de anemia, tá? Então, paciente que às vezes tem umas anemias, pode ser, por exemplo, por falta de ferro, ou ele tem um problema sanguíneo, como aquelas anemias diferentes, talassemias, tá? Que vocês vão tudo aprender pra frente. Mas um exemplo básico, a anemia por falta de ferro, né? Da galera que não come carne, né? Que as vó, né? Dava aquelas coiseiras pra nós, biotônico, né? Enfim, fazendo nós comer fígado de boi, né? Por quê? Tudo porque tinha mais ferro e o ferro é um que ajuda a formar essa parte da hemoglobina, tá? Mas então, a hemoglobina é uma proteína que tá lá dentro do glóbulo vermelho, da hemácia, e é ela que carrega O2 e CO2 para lá, para cá, tá? Se eu tô com anemia, ou seja, se eu tô com pouca hemoglobina, com certeza eu também vou ter menos hemoglobina para levar oxigênio para lá e para cá, né? E com isso
parece que eu tenho menos oxigênio, entende? Porque eu tenho menos células vermelhas, eu tenho menos hemoglobina. Às vezes foi porque você perdeu muito sangue, por exemplo. Por isso que dá uma fraqueza danada, né? Porque se você vai andar daqui e ali, dá falta de ar, por exemplo, numa situação que teve uma hemorragia, teve um trauma, tá? Então, aí eu tenho menos sangue, dá fraqueza, não consigo às vezes ter um movimento tão adequado, certo? Então por isso, né, que por exemplo quadros onde a gente tem baixa hemoglobina faz com que eu também tenha uma alteração da parte respiratória, certo? E pneumonias, coma diabético, né, são algumas doenças. Então eu vou avaliar essa frequência. A gente observa movimento completo. O que é eu ver a frequência respiratória? Eu vou ver um movimento de inspiração e expiração. Isso é 1, tá? Aí inspirou, expirou. 2, inspirou, expirou. 3, tá? Então eu vou contar o movimento completo. Inspiração, expiração. A gente conta no relógio por 1 minuto, tá? Preciso contar por 1 minuto, tá bom? Preciso parar, marcar no reloginho e contar por 1 minuto, ok? E aqui estão os parâmetros para a gente saber. Às vezes a gente não sabe tudo isso de cor, dá uma olhadinha lá na caderneta, às vezes tem isso colado, por exemplo, quem trabalha com pediatria, que varia muito, né? Então a gente tem isso às vezes colado lá no posto de enfermagem, tá? Então, por exemplo, bebezinhos menores, de 1 até 12 meses, ó, é a frequência respiratória aumentada mesmo, eles respiram bem mais rápido, tá? De 30 a 53, de 1 a 2 anos, 22 a 37, de 3 a 5 anos, 20 a 28, crianças escolares de 18 a 25 e adolescente adulto, que é aí o foco geral, né, de 12 a 20 respirações por minuto. Essa é a sigla, tá? RPM, ou seja, respirações por minuto. Então eu vou verifiquei lá do paciente, deu 15, então vou colocar 15 RPM ou 15 mRPM, tá? Que é o segundo aqui, movimentos respiratórios por minuto ou respiração por minuto, certo? Que é aqui, né, de 12 a 20, tá? Isso aqui varia muito de acordo com cada livro, então não apavorem se um for até 50, outro for até 53, outro for até 28, até 25. Sigam uma linha de raciocínio. Eu atualizei agora a aula para o mais novo que saiu, que foi do próprio protocolo da Covid, porque altera a parte respiratória, né? Eles alteraram de acordo com a influenza da Organização Mundial da Saúde, né? Então esse aqui é o mais atualizadinho no momento, mas isso muda muito de livro para outro. Tem um livro aqui, cada livro coloca um parâmetro, tá? Então não se preocupem um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, não precisa apavorar, tá? Joia. Como que eu vou fazer? Além disso, então eu vou contar, tá? Aí eu já falo alguns detalhes para respeito disso para vocês. Além de contar a frequência, que é um número, né? Eu preciso também avaliar a profundidade. Então eu vou ver o número e eu vejo também a profundidade, tá? Olhando ali a parede torácica, né? Ou vai e volta. Então, a respiração pode estar normal, tá normal. Olhei, tá normalzinho, igual a minha, certo? Ou ela pode estar profunda, né? Então, aquilo vai e volta. Ou, às vezes, muito superficial. Eu olho o movimento do tórax, né, rapidinho e superficial. Não é aquela coisa normal e nem aprofunda, tá? Então, quando eu tô falando em profundidade, eu estou falando em normal, profunda, certo? Ou superficial, ok? Então, pode ser uma dessas três. Além disso, eu avalio o ritmo, tá? Tá regular? Ou tá irregular? Então, ou seja, não seguiu um ritmo regular, né? Tá bonitinho ou está irregular, né? Então, é o ritmo que nós... Bebês, não se assustem, ele respira um pouco irregular mesmo. Você olha a barriguinha, faz... de repente faz... depois... tá? Então, não assustem, tá bom? E aqui as alterações no padrão respiratório. O que eu posso ter? Isso aqui eu preciso decorar, que isso é importantíssimo, tá? Uma bradipneia. Tudo que é respiratório é pneia, tá? Bradipneia, ou seja, tá brad, tá menos, a frequência respiratória está mais lenta. Então tá abaixo, por exemplo, lá dos 12 no adulto. Então tá bem
mais devagar. Então, frequência respiratória lenta, mas tá regularzinha, tá? Só tá mais devagar. Taquipneia, taque é sempre muito. Pneia, como eu disse, pulmão. Então, taquipneia, a frequência respiratória aumentada. Esse que eu corri, né? Eu fico com a frequência respiratória aumentada, tá? Mas tá regular. Hiperpneia é aquela difícil, né? Parece que tá faltando ar, né? Então ela tá aumentada, mas ela tá profunda também, tá? Então eu tenho profundidade aumentada. Dispneia é diferente, então é uma dificuldade para respirar, tá? Apneia deu uma paradinha de respirar. Quando parou de vez, pode ser que morreu. Ou ele tá tendo umas paradas, né? Tipo aqueles, né? Então é um que a gente chama de apneia, tá bom? Que tem gente que tem até um problema que chama apneia de sono, né? Que dá umas paradinhas de respirar às vezes aí dormindo, tá? Que é um problema às vezes de saúde, tá bom? Então, dispneia pode acontecer em casos de ansiedade, né? As narinas chegam até a dilatar, né? Aumento do esforço daquelas musculaturas que eu falei. Cianose, o paciente começa a ficar meio roxo. Então, dispneia a gente vê muito em vários quadros, precisa aprender, tá? E cianose, como eu disse, é o arroxeado, né? A coloração dos lábios, dos dedos, né? Então, dos lobos, às vezes, da orelha. Então, isso aqui é muito importante saber, que são as alterações do padrão respiratório. Então, como eu disse, ó, uns exemplos: respiração rápida e profunda, às vezes um pós-operatório abdominal, taquipneia, tá? Uma pneumonia, uma crise asmática, às vezes eu tenho um esforço respiratório, tá? E lentas e superficiais, como drogas que eu falei para vocês, certo? Na hora que eu for fazer, aqui que é a observação. Eu não vou ficar olhando para assim, eu vou ver sua respiração, tá? Porque daí a gente dá uma paradinha de respirar, né? A gente dá uma segurada quando a pessoa tá olhando pro nosso tórax, que fala que vai respirar. Então a gente disfarça, a gente vê a frequência cardíaca do paciente, que a gente já vai aprender daqui a pouco, e depois eu já finjo que eu tô ali vendo ainda e já olho, ó, pro tórax do paciente e vejo. Inspirou, expirou, 1. Inspirou, expirou, 2, certo? Expirou, expirou, 3, certo? Então, finjo que eu tô ali vendo, arrumando e já faço a contagem ali durante 1 minuto. Levo o meu material para anotar, olhei, contei por 1 minuto, faço as anotações e vejo se eu preciso tomar alguma conduta, tá? Ok? E a parte de saturação de O2, que daí fica junto ali com a respiração. Eu vejo a saturação de O2 através de um aparelho que chama oxímetro. Pode ser esses aqui que fica em cima, às vezes, dos armarinhos, ou pode ser o que a gente tem, às vezes, manualzinho, que é o de dedo, tá? Ele vai ver o quê? O tanto que a hemoglobina está saturada de O2. Lembra que eu falei que é a proteína que carrega o O2? Esse aparelho consegue medir isso através do infravermelho, de um raiozinho que ele tem. Então, ele consegue ver isso indiretamente, é um valor aproximado, tá? Do quanto eu tenho de hemoglobina saturada com oxigênio, tá bom? Difícil a gente estar 100%, porque eu sempre tenho alguma carregando o CO2. Por isso que a gente varia ali em torno de 98, 99, tá? É considerado normal, né, de 95 a 100. A 94, provavelmente esse paciente às vezes já tá ali com uma dificuldade para respirar, ou esse pulmão tá carregado, tá com pneumonia, tá com alguma coisa. Exceto, como eu disse, aqueles pacientes que já têm problema pulmonar. Paciente fumante, paciente que tem um problema sério, ele já vai ter uma saturação às vezes mais baixa, tá? Então, normal, através desse aparelho oxímetro, que é super simples, é colocar e medir, tá bom? Não tem segredo nenhum, aparece lá na tela o valor que tá, certo? Alguns cuidados com interferência. Uma luz batendo diretamente pode atrapalhar, porque ele é uma luz que verifica, tá? Esmaltes, por isso que às vezes a gente tira esmaltes, tem metais que atrapalham a visualização. O paciente, quando às vezes está com muita icterícia, que é o amarelão, às vezes atrapalha um pouco. Se o paciente movimentando demais, às vezes as crianças, os bebês, também dão uma atrapalhadinha, tá? Se tem uma fumaça, se esse paciente está muito edemaciado, tá? E alguns problemas circulatórios também interferem, ok? Então, para fechar a parte respiratória, eu tenho às vezes associado, além de contar a frequência, de ver o ritmo, de ver a profundidade, ver também a saturação de oxigênio, ok? Belezinha, pessoal? Então essa é a nossa primeira parte.